Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Aí, luxo, riqueza... Pois é, Gil, eu estava pensando, a gente sabe que uma pessoa é rica pelos bens que ela possui. Agora, como é que se mede a riqueza de uma nação? Bom, como é que se mede a riqueza e a pobreza de uma nação, né, Vicente? Isso é. Olha o outro lado da moeda, tá vendo? Por que existe tanta desigualdade no mundo? Pois é, será que já tentaram diminuir essa diferença entre ricos e pobres? Na teleaula de hoje, a gente vai responder essas perguntas. Vai explicar a pobreza de algumas nações e a riqueza e o desenvolvimento de outras. Existem muitas diferenças entre algumas nações do mundo atual. Também existe muita desigualdade entre ricos e pobres. Hoje, você vai entender melhor por que o hemisfério sul e o hemisfério norte são tão desiguais economicamente. Vai ver como se mede a riqueza e a pobreza das nações e perceber a importância do diálogo norte-sul. Adam Smith foi um dos mais importantes teóricos da economia clássica liberal. Ele era um filósofo e economista político escocês que viveu no século XVIII. O seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, continua sendo lido até hoje. Nenhuma sociedade pode crescer e ser feliz se a maioria dos seus membros são pobres e miseráveis. Para medir a pobreza ou a riqueza das nações, a gente usa o PIB, que significa Produto Interno Bruto. O PIB é a soma das riquezas produzidas num país ao longo de um ano. Mas o PIB não é a única referência para medir as desigualdades que existem entre os países industrializados do hemisfério norte e os países de economia primária e exportadora do hemisfério sul. Existem também outros indicadores. Como é que você acha que dá para saber se um país é rico ou é pobre? Você me pegou, hein? É só olhar pra rua, né? Só olhar na rua, você vê mendigo de monte. Olhando a qualidade de vida na habitação, na saúde e na educação. Um país rico tem uma economia estável, né? Estabilizada, uma distribuição de renda justa. Aí pode ser considerado um país rico, né? É bem pobre, você vê pelo que tem de gente na rua, pedindo dinheiro, pedindo esmola, trabalhando como ambulante. Terrível. Quando o pessoal tem trabalho e ganha dinheiro. No Brasil, dá pra gente perceber que mesmo num só país podem existir grandes contrastes entre a riqueza e a pobreza. Agora percebe só, num lugar rico, como essa avenida aqui, existe um grande consumo de energia, enquanto em lugares mais pobres da cidade, quase não existe consumo de energia. Pois é, o consumo de energia também é um indicador da riqueza e da pobreza das nações. As pessoas que vivem nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, Japão e Austrália, formam aproximadamente 1/5 da população mundial. Mas consomem muito mais do que a metade de toda a energia primária produzida no mundo. Mas além dos indicadores econômicos, existem também os sociais e culturais. Os indicadores de desenvolvimento humano da população. Quer dizer, desde o índice de alfabetização, passando pela quantidade de calorias que são ingeridas pelas pessoas, até o grau de acesso à água tratada e ao uso de instalações sanitárias. Em 1990, a ONU criou o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Esse índice tem 3 componentes básicos: longevidade, grau de conhecimento e nível de vida de uma população. A longevidade é medida pela esperança de vida ao nascer. O nível de conhecimento é medido pela quantidade de adultos alfabetizados e pela média dos anos de escolaridade. O nível de vida se mede pelo poder aquisitivo médio da população. Existem diferentes indicadores da pobreza e da riqueza das nações. Existem também diferentes teorias que tentam explicar por que alguns países são mais desenvolvidos e mais ricos e outros mais pobres e menos desenvolvidos.
No século XIX, as potências coloniais da Europa afirmavam que a pobreza dos povos do hemisfério sul era resultado da natureza hostil e da inferioridade dos seus grupos raciais. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha achavam necessário difundir as suas conquistas materiais e superiores entre os povos inferiores. Essas metrópoles europeias acreditavam que as missões civilizadoras eram positivas. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu outra explicação, que foi muito difundida entre as elites intelectuais dos próprios países menos desenvolvidos. Essa teoria dizia que a pobreza dos países do hemisfério sul era decorrente da exploração colonial. As potências imperialistas teriam explorado de maneira extrema a força de trabalho nos países da África, da Ásia e da América Latina. Teriam levado à manutenção de baixos níveis de escolaridade e, durante muito tempo, teriam impedido a estruturação de estados nacionais nas colônias. Essa explicação é coerente, mas coloca toda a culpa da pobreza nos colonizadores. E não é apenas isso. Os bloqueios para o desenvolvimento também acontecem no interior dos países. As elites políticas de um país impedem as reformas modernizadoras para poder concentrar a riqueza em suas próprias mãos. As elites gastavam e gastam muito ainda em vários países com algumas obras e também com a compra de armas e equipamentos militares. E gastavam pouco com a saúde e com a educação, comprometendo assim a qualidade dos recursos humanos, a qualidade de vida das populações. No século XIX, o capitalismo